Ora, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. A Isabel colocou a palestra de uma fasquia, vamos ver se eu consigo cumprir com o ponto que ela elevou. Mas pronto, isto é uma palestra e este capítulo em específico do Evangelho é talvez dos mais difíceis de nós compreendermos, porque só o título nos diz logo algo que é extremamente difícil, é como é que nós vamos amar alguém que nos causou algum tipo de dor, seja ela pequena ou grande. O Evangelho dá-nos as ferramentas, nós depois temos que as colocar em prática, que é extremamente difícil, porque passa por uma coisa tão simples que é saber perdoar. E se nós não sabemos perdoar as coisas mais simples àqueles com quem convivemos nos nossos lares, o que se dirá então àqueles que não nos são tão próximos, mas que nos causam dor? Neste capítulo temos estes pontos que são abordados: retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, e depois, como sempre, as instruções dos nossos amigos, falando da vingança, do ódio e do duelo. Logo no primeiro ponto, Mateus diz-nos isto: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Diz-nos ainda, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribás e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Lucas diz-nos também, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos o fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. São três exemplos muito importantes, mas deste ponto 2 nós podemos tirar aqui uma coisa para que possamos entender o início deste capítulo. É que a nossa tendência é achar que nós perdoamos, ou é fácil perdoar aqueles que estão no nosso círculo, não é? E esquecemos que alguém que é um criminoso também tem uma mãe, pode não ser criminoso, mas que a vai amar independentemente daquilo que ele fez porque é mãe. E isto aqui que nos alerta é precisamente para isto, que é atirar o mérito para aqui como nossa responsabilidade. Se eu amar aqueles que me amam, portanto, eu já estou a colocar uma obrigação, que é eu só vou amar aqueles que me amam também. E esquecemos que o mesmo acontece do outro lado. Se fizermos o bem só àqueles que nos fazem, que mérito é que nós temos? A ideia é fazermos o bem sem estar à espera de uma troca. Correto? Se emprestardes àqueles a quem possais esperar o mesmo favor, então que mérito é que nós temos?
nós estamos sempre a fazer algo, e é a alerta que faz logo aqui é, nós estamos a fazer algo à espera de ter retorno. E não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. São raras as vezes que nós o fazemos e fazemos de forma sincera, normalmente quando não estamos atentos àquilo que estamos a fazer. E são nas pequenas coisas. Às vezes uma pequena ajuda a alguém que quer atravessar a rua, mas porque é invisual e portanto não é difícil atravessar a rua. E esses pequenos atos que nós fazemos de forma, entre aspas, inconsciente, têm muito mais valor e muito mais mérito a nós quando nós vamos fazer algo, sendo que vamos pensar que diretamente não estamos à espera de nada, mas se não tivermos um obrigado, ficamos chateados. Não sei se me estou a fazer entender. É porque nós, como seres humanos, somos extremamente complicados. E são essas pequenas coisas que precisam de ser mudadas para atingir grandes objetivos na vida. Não são as grandes, é as pequenas coisas. Essas pequenininhas coisas. E o convite do Evangelho, como eu digo aqui muitas vezes, é sempre a nossa melhoria. Melhoria moral, é um manual de boa conduta, tem ferramentas bestiais, fortíssimas, mas que, como diz logo no início, não está ao alcance de todos. Requer um estudo muito aprofundado, requer paciência, não vamos conseguir absorver estes ensinamentos rapidamente e às vezes só quando estamos perante uma dificuldade na vida é que, comparando com aquilo que o Evangelho nos traz, faz-se luz e nós compreendemos. Kardec começa por nos dizer: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. No Livro dos Espíritos, na questão 887, é feita esta questão. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E os amigos respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar de vingança. Assim que começamos a perceber que o perdoar o inimigo, o nosso inimigo, é... os nossos avós diziam muitas vezes, as nossas mães, até se calhar nós, eu perdoo, mas não esqueço. Aplicamos isso de forma errada. Não é pedido para nós esquecermos o que nos fizeram. É nós termos a capacidade de perdoar e seguir a vida. Se alguém me provoca alguma dor, vamos falar numa questão de trabalho, se calhar é mais fácil assim, uma questão profissional, alguém nos prejudica, o convite que é feito é não procurar vingança. Ok, eu vou perdoar, mas depois eu não vou conseguir conviver da mesma forma que convivia com aquela pessoa. Se eu pegar uma garrafa de plástico e a esmagar, eu consigo esticá-la e pô-la na posição inicial. Porém, vai ficar com marcas. E essas marcas não desaparecem. Mas a garrafa está na posição certa, leva a mesma quantidade de água e a vida segue. E é não guardar rancor aos nossos inimigos. Queremos o bem, isso vamos ver mais para a frente. É esse o tipo de perdão que é dado a nós entendermos aos nossos inimigos. Continuando. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expressões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Até aqui, acho que é fácil nós entendermos. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir
nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e de repulsão de fluidos. Nunca vos aconteceu chegar a um sítio qualquer, que nunca estiveram, e de repente falar com alguém que parece que os conhece há não sei quantos anos e que nos damos logo muito bem, como também acontece, chegamos a um sítio qualquer e olhamos para uma pessoa e não gosto nada daquele fulano. Ou fulano. E nós não sabemos porquê. Mas é isto. Todos nós vibramos numa frequência diferente. Neste momento, enquanto temos um corpo, estamos aqui todos nesta sala. Se nenhum de nós tivesse um corpo físico, provavelmente não nos viríamos uns aos outros. Ou muito poucos viríamos uns aos outros. Porque vibramos todos numa frequência diferente, porque nos encontramos todos numa posição diferente, tendo em conta a nossa evolução. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio, daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Como eu dizia, às vezes um inimigo pode estar muito longe, inimigo entre aspas, pode ser um inimigo de outras vidas, e chegarmos a uma tal festa, uma coisa qualquer, e sentimos repulsa por alguém que nunca vimos, e não vamos perceber porquê. A não ser que tenhamos estas ferramentas que a doutrina nos dá. Então, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contacto de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contacto com um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Claro que nós estamos todos neste nível de conseguir fazer isto tudo, e perante uma situação difícil, a primeira coisa que nos vem à cabeça é apertar o pescoço ao outro. Mas é para isso que nós cá estamos, e, portanto, tudo requer um trabalho. Eu, no decorrer da minha vida, já disse aqui algumas vezes, vocês não me conhecem, conhecem o João daqui do centro, e eu tive que fazer um treino muito grande ao longo da minha vida. E por acaso, foi engraçado, agora estou-me a recordar disto, vou partilhar com vocês. Eu não vi um amigo meu de infância há talvez pai 30 anos. E um dia destes ele entrou no meu trabalho com um problema. E eu olhei para ele assim, esta cara não me é estranha. Como eu sou um desastre com nomes, não vale a pena porque eu me esqueço de todos. Depois ele veio novamente, tudo no mesmo dia, e ficou a olhar para mim e a olhar para ele assim. Eu não sei se tu és este ou aquele, não vou dizer os nomes. E ele ficou a olhar para mim. Pois é, mas eu não estou a ver quem tu és. Para mim foi um desconsolo. Pronto, mas depois chegámos lá e isto vinha à conclusão de quê? Que às vezes nas situações mais estranhas e recordarmos aquilo que nós éramos os dois um terror. E começámos a rir porque agora ele pronto, também é pai, tem filhos, eu igual, e envelhecemos, então estamos num formato diferente. E é engraçado ver isto, quer dizer, nós demoramos tantos anos a conseguir treinar-nos, porque é um treino, a sermos um pouco diferentes. Felizmente, quem tem a sorte de ter a doutrina nas mãos, influencia muito essa evolução. E recordar aquele bocadinho fez-me lembrar que o pai era tão diferente, meu Deus. Quer dizer, eu até os cigarros roubava ao meu pai. Eu fiz, sei lá, tanta atrapalhada e hoje, felizmente, hoje, dá muitos anos para cá, as coisas foram melhorando. Mas está a conclusão.
requer um treino muito grande. Requer saber, às vezes, estar calado e desligar os ouvidos. E uma vez eu tive alguém que me disse assim: cala-te, está calado e faz o teu trabalho. E o está calado é na voz, está calado nos pensamentos. Isso é extremamente difícil de chegar lá. E existem 2 ou 3 pessoas na minha vida que agora não, mas que me causam alguma confusão. E eu consigo desligar o ouvido de uma maneira que depois, quando me chamam, eu até peço que acorde. Aí não ouvi. E eu encontrei a paz num sítio onde era difícil eu ter paz. Pode ser um inimigo de outra vida? Pode. Não quero mal nenhum. Aliás, eu hoje até comentei com uma pessoa sobre isso. Uma excelente pessoa, é fantástico, um homem impecável. Só que é um arreliador de todo tamanho. E é difícil conviver com ele. Mas eu consegui. Portanto, os inimigos não é só aqueles que nos fazem mal numa acessão da palavra que nós pensamos. São aquelas pequenas coisas. E é nessas pequenas coisas que nos traz diferenças grandes à nossa vida. E quando nós achamos que eu não preciso dos outros, porque também é algo que nos assalta muitas vezes, pelo orgulho, pela nossa, às vezes, vaidade, eu trago aqui esta coisa engraçada que descobri hoje. Eu digo aqui também, às vezes, que estou a ouvir coisas à toa no YouTube, à toa, entre aspas. E apareceu-me isto e eu quero partilhar com vocês porque é importante e encaixa também naquilo que nós vinhamos falar. Porque mesmo até dos nossos inimigos, nós precisamos deles. Porque são eles que fazem com que a gente mude. Porque se fôssemos todos iguais e vê-se tudo bem, que mudanças é? Que objetivos é que nós teríamos de nos mudar? Então vamos lá. Nós, quando reencarnamos, através do corpo de outro, não é? Nós reencarnamos através do corpo de uma mãe. Somos recebidos no momento do nascimento pelas mãos do outro. Pode ser o médico, o enfermeiro, pode ser o pai, depende da situação. Agora, é os bombeiros, não é? Que acontece muito nascerem nas ambulâncias. O nosso nome foi dado por outros, não fomos nós que escolhemos. Alguém escolheu o nosso nome. O primeiro banho que nos é dado é pelo outro. Terá sido a mãe, o pai, uma irmã, o sobrinho, o padrinho. Recebemos o primeiro alimento do outro. Teoricamente será a mãe que nos vai dar o primeiro alimento. A nossa educação é dada pelos outros. Nós vamos para a escola e são os outros que nos vão passar a educação. No lar temos os pais que nos vão passar a educação. O dinheiro que temos recebemos do outro. Portanto, ele não nasce, não cresce, não cai. Portanto, é o outro que nos vai pagar os nossos serviços. A roupa que vestimos é feita pelo outro. Eu, pessoalmente, não sou o que faço a minha roupa, vou comprar fora, alguém a fez. Quando ficamos doentes, somos cuidados pelo outro. Se vamos para o hospital, temos o enfermeiro, o médico, se estamos em casa, temos alguém que vai cuidar de nós. E, por último, o último banho que nos é dado, quando nós partimos, também é outro. Nem isso somos nós que o fazemos. Então nós precisamos muito dos outros. E são precisamente os outros que nos vão moldar para aquilo que nós somos hoje. Quando pensamos que nós não precisamos de ninguém, estamos totalmente errados. Até dos inimigos nós precisamos deles. E são esses, principalmente, aqueles que nos fazem mudar. Porque se nós tivermos capacidade de ver aquilo que eles são e de forma errada que estão, ou que fazem, então nós vamos, pelo mau exemplo, tornar-nos diferentes. Não é só os bons exemplos que nos educam. Os maus exemplos também nos educam, se nós tivermos discernimento. E por onde é que nós devemos começar esse trabalho todo? Do lar. É exatamente aí que esse trabalho deve começar. Então, esse amor ensinado por Jesus deve florescer primeiro onde estamos próximos, ou seja, no lar. No convívio diário com os nossos familiares enfrentamos desafios que nos pedem esforços, tolerância e compreensão. Às vezes é na diferença de opiniões, nos pequenos desentendimentos ou nas rotinas cansativas que se escondem as maiores oportunidades de amar de verdade. Para nós adultos, o amor precisa ser exemplo. As nossas atitudes ensinam mais do que os nossos conselhos.
Não adianta nada nós passarmos conselhos aos nossos filhos se depois tudo aquilo que nós fazemos é exatamente o seu contrário. Aos jovens, o Espiritismo lembra: amar é também respeitar o tempo do outro, aceitar as diferenças e escolher o bem, mesmo quando insistem em mostrar caminhos contrários. E para as crianças, o amor começa nas coisas simples: dividir um brinquedo, ajudar o colega, aprender a dizer por favor, obrigado e desculpe. Cada pequeno gesto é uma semente de luz. É de pequenino que se torce pepino. É sempre de pequenino. Depois, se nós não tomarmos esse cuidado, é o que infelizmente vamos vendo nos dias de hoje. Não nos podemos esquecer, eu só peguei esta imagem só para quebrar aqui um bocado isto, os inimigos desencarnados. É que nós também os temos. E quem são esses? São aqueles que já cá estiveram. Porque se aqui fossem todos bons, não havia maus do lado de lá. E eles têm uma vantagem. Porque como não têm corpo, conseguem andar connosco o tempo inteiro. E têm muito tempo. E vem tudo aquilo que a gente faz. Inclusive aquilo que nós pensamos. E se tem todo o tempo do mundo, vão arranjar a forma de nos provocar algum tipo de atrito. Seja ele de que forma for. Portanto, o convite também é sempre feito no decorrer do Evangelho, é reconciliarmos com o nosso amigo / inimigo enquanto estamos a caminho com ele, que é aqui. Porque aqueles que não veem os amigos espirituais não sabem quem anda à volta. Podem ser bons ou maus. As atitudes vão fazer as companhias. Não é para assustar, mas todos andamos com alguém. Quando me apetece apertar a pescoços de alguém, de certeza que não são bons que estão à minha beira. Ainda bem que fico só com a vontade. Ainda outros motivos. Tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Na verdade, depois temos comunicações, e recordo-me de uma já faz algum tempo, que eram dois irmãos espirituais, com muitas quesílias entre eles, por causa de um terreno, e por como morria o outro, andava com a marcação do terreno para lá, e depois, entretanto, o outro, que não tinha corpo, ficava fulo, e andava, acompanhava e tentava tirar de esforço aquele que ainda estava encarnado, e depois andaram nisto. Quando um falecia, o outro regressava, e puxa para aqui, puxa para ali, e andaram assim anos. E foram encarnando nas famílias, até resolverem isto. Parece piada, mas não é. É um exemplo, mas é isto que acontece. Então, no ponto 6, pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um género de provação, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar da benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. É assim que o mandamento: amai os vossos inimigos,
não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Só fazer um à parte. Creio que já foi o ano passado, em que deu uma porcentagem que eu já não me recordo, e peço desculpa, que foi um aumento muito grande do nível de depressões, psicoses e esgotamentos só cá em Portugal. Claro que isso depois também tem outras coisas à volta disso, mas muitos dessas situações são os amigos espirituais que vão andando connosco e que nos vão toldando a mente com as suas ideias, ou porque provocamos um mal a alguém, noutras vidas quaisquer, e agora ele vai tirar de esforço. E é precisamente nessas alturas em que as orações são muito importantes. Porque é quase como água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Nós podemos achar que uma oração não tem assim tanta força quanto isso. Mas, na verdade, essa oração acaba por amolecer o espírito que se encontra ali. E vamos falando. Vamos falando com ele. Eu não vou dizer que é a maior parte das vezes, mas muitas vezes fomos nós que provocamos isso. Muitas vezes aquele que se faz presente e que nos acompanha na nossa vida, fomos nós que provocamos que ele estivesse ali. Como? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, que nunca são os melhores, felizmente. Nós temos laivos de grande amor para com o próximo e depois temos aquela parte que deixa muito a desejar. Mas é difícil. A vida é difícil. Quem pensava que ia para uma casa espírita ia ter soluções rápidas e milagrosas para resolver a sua vida está enganado. Nós aqui não temos nenhuma receita milagrosa, não vamos dizer, olha, vai dizer abracadabra e está tudo resolvido. Não é assim. Antes fosse. Antes fosse. Mas não é. E vir aqui, ouvir palestras, ler livros, tomar os passos e depois fazer tudo igual ao que temos feito até então, não adianta nada também. Não saímos da sapatada. Só para quebrar também. Vingança. Fizeste-me isto, eu agora vou... Quem nunca? E do outro lado também. A vingança é dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer de entre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Toma. Isto é para nós, aprendizes de espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Eu pus isto numa letra tão pequenina. Isto foi Julius Oliver, Paris, 1862. Eu podia ter olhado para aqui que era mais fácil. Então vamos fazer aqui uma pequena reflexão. Para o espírito, a vingança é um movimento que nasce do espírito e é aí que deve ser combatida. No campo do espírito, a vingança nasce do sentimento de orgulho ou honra ferido. Esse sentimento deve ser atentamente observado para que não gere o sentimento de frustração, depressão e revolta desnecessários. O trabalho na caridade exerce influência decisiva. Quem trabalha tem campo aberto para transformar em semente diferente galho podre do que foi algo, fazendo sua parte na renovação do mundo. Com a reencarnação, o Espiritismo mostra que a vingança não é somente mais um ato material,
mas uma postura de estacionamento espiritual, em que duas entidades se cegam ao mundo para se dedicarem ao pior de si mesmas em tramas que podem levar séculos a fim. Como eu estava a dizer há bocadinho. Não sei quantos anos eles andaram naquilo, mas andaram muito tempo. Sem pressa, sem compreensão e com amor, iremos caminhando ao entendimento das palavras de Jesus, o maior educador que a terra já conheceu quando disse: amai os vossos inimigos. Ódio. Já é para lá da vingança. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superior a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até ao seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. E esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Quem nos traz isto é Fenelon e foi em 1861. Então vamos lá destrinçar um bocadinho isto. Fenelon diz-nos: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Kardec define a virtude como sendo um conjunto de qualidades e Fenelon coloca-nos a meditar em volta da dedicação que devemos desenvolver para depois servir com base para qualquer sentimento que necessitamos de trabalhar. Vejamos o que significa amar os inimigos, pegando no Evangelho, seguindo Kardec no item 3, último parágrafo. Ele diz-nos assim: amar os inimigos é não nos guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar o jugo em vez de pesar. Nós vimos isto aqui há pouco. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar, e é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai-vos os vossos inimigos. De uma forma mais resumida, para nós entendermos bem, amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Para o crente e sobretudo para nós, enquanto aprendizes espíritas, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre as quais a vida atual não passa de um simples ponto. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Se pararmos para pensar em torno destes itens, veremos que não é assim tão difícil cumprir este mandamento. Quando entendermos que amá-los não é a mesma coisa que amar aqueles que nos amam, diz-nos Kardec, veremos que é possível ter uma relação amistosa com os nossos adversários. Como? Meditemos ainda sobre um outro ponto. A nossa própria dificuldade em aceitar a maneira diferente com que o outro pensa e de sermos solidários quando discordamos. Então vamos dividir isto, ou definir 3 tipos de sentimentos. Sentimento do amigo para com o amigo,
traz-nos serenidade, empatia, bem-estar, agradabilidade, etc. Sentimento para com o inimigo, portanto, ser simpático é diferente de sentir empatia, educado, equilibrado, não desejar mal, etc. Sentimento com a ofensa é o peso dado pelo ofendido. Portanto, cada um dá o valor ao problema que acha que deve dar valor. Se nós chegarmos a um ponto em que não damos valor nenhum àquilo que nos é dado, não nos atinge. É fácil? Claro que não é. Claro que não é. Amar os inimigos, então, é fundamental para erradicarmos nos nossos corações qualquer sentimento contrário à lei de amor. Porque todos nós somos irmãos e todos nós cometemos erros e necessitamos do perdão uns dos outros. E isto é inerente à evolução humana. Portanto, todos nós já erramos na nossa vida. A pergunta que se faz é: todos nós tivemos capacidade de pedir perdão? E esse pedido de perdão foi de forma sincera? Ou foi só para inglês ver? Como nos reconciliar com a pessoa que não nos faculta essa chance? Porque também existe. Eu posso... Imagino que eu traio a confiança de alguém. E esse alguém fica muito magoado. Eu apercebo do erro, quero reparar o erro. Vou ter com essa pessoa e tento pedir perdão. Mas a pessoa não quer ouvir sequer. E afasta-se. Como é que eu consigo reconciliar-me com essa pessoa? Não que depois tenhamos que conviver novamente da mesma forma. Não é isso. Mas pedir perdão sincero e seguir a vida. Se o outro lado não dá essa abertura, como é que isso se processa? Com a prece. Encontraremos os recursos interiores que não temos disponíveis em nós mesmos. A prece movimenta, dinamiza as nossas emoções e abre espaço para ampliá-las. São recursos trazidos pelo plano espiritual que, em conjunto com a nossa mente, norteiam os nossos pensamentos para executarmos os itens que o Kardec descreve no ponto 3 do Evangelho e, consequentemente, executarmos a dedicação necessária descrita por Fenelon. E há também isto, que é a mesma coisa de uma forma mais simples para vocês entenderem. Se eu procuro reconciliação, se eu quero pedir perdão e o outro lado não quer, o problema depois também já não é meu. Eu quis. O outro não abriu o campo. Se ele nos ouviu e diz de forma direta que não nos perdoa, também é um problema dele, não é meu. Desde que esse perdão seja sincero. Eu vejo o problema, eu admito que estou errado, eu procuro reparar, vou ter com a pessoa, ou pessoas, ou em que situação for, peço perdão. Não aceita. O problema não está do meu lado. O que não invalida que nós não tenhamos que reparar. Porque se fosse só pedir perdão e as coisas estão resolvidas, era fácil. Eu tinha aqui o duelo para falar, mas como é assim alongado, vamos deixar depois para uma outra palestra. Eu vou só terminar... Bem, caraças. Só deixar o último slide, que é um resumo, vá. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era o que na altura se falava. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos de vosso Pai que está nos céus e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus. Que o sol nasce para os dois. Não nasce só para nós. Nós não somos... não temos vantagem sobre ninguém. Também que chove para os bons e para os maus. Ali o nosso irmão costuma dizer que não pode haver sol na ira e chuva no Camarão. Exatamente.
sol na eira e chuva no naval. Não dá. O sol nasce para todos, a noite cai para todos e chove para todos, sejam eles bons ou maus. Nós é que depois temos de ter a capacidade isto é muito bonito quando nós chegamos a uma casa espírita e vemos todos emocionados porque queremos aprender mais e trazemos problemas e queremos resolver problemas e depois, passado uns tempos, batemos contra a parede e percebemos que, como eu dizia há pouco, não há curas milagrosas e que vai depender de nós e é a partir daí que vai começar a gostar e a doer. Passado uns tempos largos, quando nós começamos a entender mais ou menos a doutrina e a forma como ela se processa, as ferramentas que nos dá o estudo, são inúmeros exemplos que existem no Evangelho e noutras obras da doutrina, nomeadamente dos 5 livros da codificação, temos lá exemplos que se encaixam perfeitamente nas nossas vidas e que podemos tomar como exemplo para a nossa melhoria. O convite é sempre o mesmo, é a nossa melhoria. Qual é o objetivo? Tornarmos verdadeiros homens de bem. É esse o objetivo. É sermos realmente bons. E vocês perguntam assim, mas bem, com os tempos que decorrem, com guerras, com fome, tempestades, já nem vou falar no que está agora na moda, porque revolta-me. A verdade é que isso tem que acontecer para o mundo evoluir. É como se estivesse a passar por uma peneira a areia. O sujo, a sujidade vai lá ficar. E o resto passa. Infelizmente, aquilo que parece muito mal aos nossos olhos, para alguns é uma bênção e faz-se necessário para que todos possamos evoluir. Espero que um dia possamos estar aqui daqui a 200 a 300 anos, a 400 anos, numa qualquer casa espírita, que com certeza haverá, a falar do mesmo, do Evangelho, que vai ser sempre preciso durante as nossas futuras encarnações. E se calhar nessa altura possamos dizer que já não existe guerras e que a fome está praticamente controlada e que vivemos todos muito bem. Isso era fantástico. Infelizmente aos dias de hoje assim não é, mas nós podemos fazer uma diferença com as nossas orações, com as nossas preces, pedir para essas pessoas. E para nós, que também precisamos. Não nos podemos esquecer de nós. Vou fazer uma prece para o outro. Vou fazer para o outro. E depois beijo não sei quem na rua e mais uma oração para aquele. E nós? Nós temos que estar bem, porque se o resto não funciona. Nunca nos esqueçamos de nós. E isto não é ser egoísta. É porque é importante que nós estejamos bem para poder ajudar os outros. Se eu tiver as 2 pernas partidas, eu não ajudo ninguém. Verdade? Então eu tenho que estar bem. Isto era o bocadinho da aula que aqui a Isabel subiu o nível. E convidava a todos então que pudéssemos orar. Nestes tempos de dor, nestes tempos de escuridão, nestes tempos de sofrimento, dá-nos graças, Jesus, porque Tu existes. Porque a Tua luz é o nosso guia,
nossa vontade, é a força que nos impulsiona até ti. Os teus exemplos, os teus ensinamentos, a tua presença foram e são importantes nas nossas vidas, no nosso eu. O teu calor, Jesus, o teu abraço fraterno, o teu perdão, a tua paciência, para com todos, sem exceção. É a força que move as montanhas das nossas dificuldades. Aquilo que parecem montanhas são como grãos de areia, mas como pequeninos somos, esse pequeno grão torna-se algo que aos olhos parece difícil, mas com a tua ajuda, Senhor, será um nada. Então, Jesus, nesta noite, te pedimos mais uma vez que nos possas abraçar, que nos possas trazer a paz, a serenidade que todos precisamos. Os que aqui estamos, deste e do outro lado da vida, mas também todos os outros, Senhor. Porque, como nos é dito, o sol nasce por todos. Então, sim, que todos possam usufruir desse abraço, dessa serenidade, dessa paz, desse amor, que não sabemos, Senhor, muito bem o que é, mas que podemos sentir cada vez que pronunciamos o teu nome. Jesus, nosso irmão, que assim seja.